Projeto Afro Futuristic Magazine. Realização: Cult SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento, Arte e Cultura. Salve, salve, afronautas, sejam bem-vindos. Obrigado por você estar aqui compartilhando com a gente esse momento de construção de conteúdo preto, de conteúdo afrocentrado. Afrofuturistic Magazine é o seu conteúdo voltado a discutir questões que fazem parte da vida, do dia a dia, da população afrodescendente, afro-brasileira, pretinho, pretinha, da forma que você quiser designar. E eu tenho a honra hoje de receber um amigo, não sei mais quantos anos, ele pode lembrar quantos anos, mas eu o conheci na construção na década de 90, na construção do movimento hip hop em São Paulo, e quando eu o conheci, ele fazia parte de um grupo chamado FNR, e depois ele se tornou bastante conhecido no movimento hip hop brasileiro ao vir compor o grupo DMN. Marcão, obrigado por você estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Tony. A satisfação. E para você que chegou agora, Marcão eu diria, parte dos fundadores do hip hop no Brasil, apesar de jovem, parte dos fundadores, na qual eu incluo o Taíde, na qual eu incluo os meninos do Racionais, assim como incluo o pessoal do RZO, SNJ, e eu nem devia estar citando o nome, porque é tanta gente que a gente certamente vai cometer injustiças. E eu quero, nesse conteúdo aqui, falar um pouco das origens do hip hop no Brasil, o que representa o hip hop no Brasil, e ninguém melhor do que esse meu amigo, que além de já trabalhar com a gente no Afrofuturistic Magazine, é uma pessoa muito importante para a história da música no Brasil. Bem-vindo, Marcão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder participar de um episódio da série do Magazine, Afrofuturistic Magazine, que é um conteúdo muito importante hoje para, não digo disputar, mas pelo menos colocar o nosso olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de assertividade nas coisas que a gente imagina que possa ajudar a encaminhar o nosso povo, que possa ajudar o nosso povo a refletir para construir caminhos melhores de vida no Brasil, trilhar caminhos menos sofridos no Brasil. Então, estar aqui para mim é uma satisfação imensa. Mas vamos começar fazendo uma pergunta que é fundamental, assim. Você era um jovem negro de periferia de São Paulo, assim como outros. Como é que o hip hop transformou a sua vida? O que seria o Marcão se você não tivesse enveredado para o hip hop? Você já pensou É nisso? difícil, difícil imaginar. Difícil imaginar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida, mas o hip hop me ensinou que aonde eu passe, que eu tenho que me impor, tenho que falar o que eu penso sem medo, com delicadeza, respeitando o espaço do outro, mas não me deixar sufocar, não me deixar abater, não me deixar ficar na sombra. Então, o hip hop foi o que me deu a possibilidade de encarar o mundo com firmeza. A ideia de que todos que estão nesse planeta aqui têm o seu espaço, tem que ser ouvido, tem ideia para trocar. Então, o hip hop, sem sombra de dúvida, para mim, é o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, eh, como eu enxergo o mundo, como eu me relaciono com as pessoas.
e os vários desdobramentos que o hip hop proporciona na minha vida, que não é única e exclusivamente música o tempo inteiro, é, é algo que eu só posso dizer que de fato me salvou. Hip hop me salvou. Me conta uma coisa, que eu nem sei se foi a sua primeira ação no hip hop, mas eu te conheci no FNR. Me fala um pouco o que que era o FNR e como é que aconteceu isso, de você um dia, se ver rapper? Bom, eu acho que como uma maior parte dos jovens da minha geração, a gente só tinha a possibilidade de escutar as músicas que a gente gostava, black music, nos bailes blacks. Então, equipes como o Chic Show, como Zimbábue, como Black Mad, como Circuit Power, enfim, como várias outras, eram os espaços onde eram os que faziam os bailes aos finais de semana, onde a gente podia ir curtir as músicas que a gente gostava, porque essas músicas não tocavam na rádio, geralmente eram músicas internacionais que os discos para chegarem aqui eram muito difíceis, então as equipes faziam esse papel de nossos maestros musicais, nossos professores de música. E chegou um momento que a gente começou a curtir o que na época a gente chamava de balanço, mas que era o precursor, vamos dizer, do rap. E aquele ritmo empolgava a gente demais. No início eram músicas que eram instrumentais, conforme foi passando o tempo, a gente começou a ver que essas músicas tinham um vocal e um canto falado. Eu sempre fui fanático por música, comecei minha jornada com música aos 8 anos de idade em banda de escola, em fanfarra. Meus amigos de música, companheiros de hip hop, mas que a gente se conheceu antes de hip hop, Rapping Hood, Johnny MC, que a gente tocou em várias bandas juntos e depois a gente foi pro hip hop. Então, nesse sentido, eu sempre gostei de música. Quando eu consegui perceber, dentro dessas idas para Baile Black, que era possível dessa música instrumental a gente fazer um vocal em português, falei, putz, eu quero tentar ver se isso aí funciona. Eu acho que eu tenho dom. E no bairro onde eu morava, era a Vila Nova Cachoeirinha, tinha uma equipe que era Terremoto, que era uma equipe que fazia baile mais ali no bairro e que de domingo eles pegavam o pátio de uma escola no Largo do Japonês ali, que era o pátio de uma escola que na verdade era parte da frente da escola. E tinha um palquinho ali, então a escola autorizou, eles colocavam os equipamentos de som ali e faziam o baile, essa era a nossa diversão de domingo. E aí, por coincidência, eles começaram a abrir espaço para os talentos do bairro e para a molecada que estava começando a querer fazer rap na época. Então, a partir disso daí, isso foi em 88 para 89. Aí eu tinha um amigo, considerado primo, o Ademir, que a gente já ensaiava algumas coisinhas de rap, falava, vamos subir nesse palco aí e vamos ver o que que dá. Fizemos essa primeira experiência meio traumática, porque aí a gente esquece parte da letra, a performance do DJ não era o que a gente Exatamente. imaginava, porque naquela época a gente só tinha um aparelho 3 em 1 em casa e ficava fazendo mágica entre a música tocando no tape deck e aí colocava o pininho entre o fono e o tape deck para ficar saindo o som dos dois mecanismos de uma vez, e aí, óbvio, você vai para um baile, tem os tocadiscos que eram caríssimos, os mixers que a gente não colocava a mão, então essa primeira experiência foi meio E era traumatizante. assim, aí quando via o artista que tinha a Technics e tal, não deixava o outro, não, põe a mão, A né? mão. E na verdade a gente ficava até com medo, porque a gente começou a ver esses toca-discos em videoclipe, e a gente, quando começou a ver de perto no Brasil, a gente ficava meio que falando, nossa, como é que é o negócio? Ó como é que roda, ó como é que o cara faz scratch. Então, na verdade, muitas das vezes a gente tinha até medo de colocar a mão. E aí, mas enfim, passada essa primeira experiência dessa apresentação com a equipe Terremoto, a gente começou a procurar outros espaços para poder fazer hip hop, e uma casa que nos acolheu muito, que deu muita possibilidade da gente cantar
um público um pouco maior e que gostava, vamos dizer, mais de rap, foi o Tio Sam Clube, Tio Sam Clube. ali perto de Santana e Lausanne Paulista. Uhum. Então, no Tio Sam Clube, eu tinha um primo que era DJ lá, o Cláudio. Então, a gente ali teve a possibilidade de cantar muitas vezes, começar a se aprimorar como artista, e aí é onde nasce o FNR. É meio o primeiro nome era The Bronx Rap, que era só eu e o meu primo Ademir. Aí depois chegou o Rick, que é o meu parceiro de Marília. Eu depois conheci também o Caco, que é da Casa Verde, e aí a gente formou o FNR. Meu primo acabou saindo, e aí ficou o Rick e o Caco, e o FNR, ele nasce a partir desse momento. E uma coisa bacana é que nessa experiência da gente do Tio Sam, começaram a chamar a gente para tocar em algumas outras casas, e um dos lugares onde a gente acabou tocando foi no Santana Samba, onde a gente acabou conhecendo o que hoje a gente pode dizer que é a nata do hip hop, é onde estava o embrião nascendo Racionais, onde estava nascendo DMN, onde estava nascendo MT Bronx, onde estava nascendo Sherline, Lady Rap. Lady Rap, enfim, ali o Santana Samba foi o celeiro do que depois a gente vai poder dizer que isso em 92, do rap consciente na cidade de São Paulo, que depois tomou o Brasil. E por conta dessa ida para o Santana Samba, foi onde a gente foi chamado para participar da coletânea Consciência Black Volume 2, organizado pela equipe Zimbábue, que aí é o nosso primeiro registro como, vamos dizer, cantores profissionais de rap, isso no ano de 1992. E a gente aproveita para chamar a Enciclopédia da Bel, que vai falar sobre esses bailes blacks e as equipes de som desse momento que o Marcão está falando. Olá, pessoal. Eu sou Isabel Filardes e este é o quadro Enciclopédia da Bel, onde nós desvendamos e explicamos referências importantes mencionadas pelos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre os bailes blacks e o chic show. Bailes blacks são eventos culturais que surgiram no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, especialmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Esses bailes eram espaços onde a juventude negra se reunia para celebrar a sua identidade e cultura através da música e da dança. Influenciados pelo movimento Black Power dos Estados Unidos, os bailes blacks tocavam principalmente soul, funk, R&B, criando um ambiente de resistência cultural e social. Esses eventos foram fundamentais para a formação de uma identidade negra urbana no Brasil, proporcionando um espaço de expressão e empoderamento para a comunidade negra. Além disso, os bailes blacks ajudaram a popularizar a música negra americana e a criar uma cena musical própria no Brasil, com artistas como Tim Maia e Cassiano ganhando destaque. Chic Show foi uma das mais famosas equipes de som que organizavam esses bailes blacks em São Paulo. Fundada em 1972, a Chic Show se tornou um ícone da cultura negra paulistana, realizando eventos em diversos salões pela cidade. A equipe era conhecida por suas produções de alta qualidade e por trazer grandes nomes da música negra internacional para se apresentar no Brasil. Os bailes da Chic Show não eram apenas festas, mas verdadeiros movimentos culturais que promoviam a autoestima e a união da comunidade negra. Eles abriram espaço para diversos gêneros musicais, como funk, soul, rap, pagode, e ajudaram a lançar a carreira de muitos artistas brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E até a próxima Enciclopédia da Bel. E voltando, Marcão, queria perguntar para você o seguinte: e como é que saiu o pulo para o convite para compor o DMN? O LF ainda estava, né? Estava. Isso foi em 1997 para 98.
Esse período foi o período que o X saiu do DMN para fazer Verdade. carreira solo. É uma história engraçada falar de fazer parte do DMN, porque a gente sempre andou Andar muito junto. junto. Aliás, eu conheci vocês todos juntos, né? Então, no início do movimento, início do movimento não, a gente pode dizer que a gente já é a segunda geração do hip hop no Brasil. A Sim, primeira vem com sim. Taíde, com MC Jack, com Código 13, e a gente vem. A primeira é de 88, a gente vem em 91 para 92. Então a gente meio que é a segunda geração. Quando sai a coletânea. Pepeu, esse pessoal É é da 88, 88, né? 88, Sim. 87, 88. Que o Pepeu ele não veio da coletânea Sim, o Cultura de Rua. sim, Ele fez uma trajetória paralela, sim. mas é do mesmo Mesmo período, né? período, mesmo ano. Então, em 92, quando lançou a coletânea Consciência Black Volume 1, que a coletânea Consciência Black Volume 1 é Racionais, a gente saiu na Consciência Black Volume 2, então é DMN, Racionais, Face Negra, a gente começa a falar assim, vai esquecer alguém. Sim, Mas eram grupos que, para todo lugar que a gente ia, tava todo mundo junto. sim. Então, eu no primeiro álbum do DMN, eu participei praticamente de todo o processo acompanhei todo o processo do primeiro álbum do DMN, que é o Cada Vez Mais Preto. Tenho voz lá numa vinheta, mas não fazia parte do grupo. Então, em 97 para 98, quando o X saiu, o meu grupo FNR também estava meio desmobilizado. Um dos integrantes, que é o Rick, tinha ido para Marília. Aí ficou só eu e o Caco aqui. Aí a coisa estava meio devagar, sem a gente saber para onde ir. E aí o LF falou: mano, você tá com a gente o tempo inteiro, para cima e para baixo. Vem dar uma força pra gente no DMN. O que você acha? Aí na época, para não ficar parado, eu falei: porra, é legal, tem tudo a ver, conheço a linguagem, a gente faz o mesmo tipo de música, com o mesmo objetivo, vou encarar essa empreitada. E foi aonde eu entrei para o DMN no ano de 1998. E eu posso, é real e verdadeiro dizer que DMN Racionais inauguraram o hip hop mais politizado no Brasil? Eu não me lembro de ninguém antes, mas quando eu falo politizado, gente, não estou falando de partidário, não estou falando eu estou falando de retratar as questões que afligiam o povo preto e periférico, mas apontando para a questão do poder. É, é, é Eu, verdadeiro isso? eu posso afirmar que o DMN e Racionais foram os grupos mais incisivos no que diz respeito a falar do problema da periferia, do jovem da periferia, mas com esse foco em cima da questão racial. Sim, Mas a coletânea Consciência Black Volume 2, eu também posso dizer sem sombra de dúvida que foi o marco do rap consciente no Brasil. Então, eu acho que são 12 grupos. Os 12 grupos falavam de violência policial, de uma maneira mais, vamos dizer, mais branda, mas falava também de questão de racismo, falava dessa questão do empoderamento da periferia. Agora, Racionais e DMN sempre tiveram mais esse foco de poder para o povo preto, essa coisa de em todas as músicas tá apontando aspectos não positivos da vida do povo preto por conta do racismo. Então, sem sombra de dúvida, essa foi a marca que nos projetou fortemente no mercado. Não ter medo, inclusive em alguns bailes que a gente ia tocar, os donos dos bailes falavam: pô, mano, mas nos nossos bailes aqui tem um monte de gente branca, mano. Vocês ficam com esses discursos aí, é preto, 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 e que branco não sei o quê. até sei quem que tá Então, falando isso. Mas não vou falar nomes. então a gente, nesse sentido, sempre foi muito contundente, sempre foi muito dedo na ferida. Então, eu posso dizer que, sobre questão racial, DMN Racionais foram os marcos no hip hop. E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Ficamos agora com o Mojá.
fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, 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 no mar. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar, 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 no mar. Pisou na bola, isso é um caso sério. Filho mais novo não fala mais alto que o filho mais velho. Carro não anda na frente do boi, orelha não passa a cabeça. Tá comigo, tá com Deus, que o amor de mãe sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Até morrer, até morrer, Xodó de mãe. e até morrer, Xodó de mãe. e até morrer, Xodó de mãe. até morrer, Xodó de e mãe. até morrer, Xodó de mãe. e até morrer. Sou xodó de mãe. Tem uma questão também que eu quero dizer, o hip hop, na minha opinião, e até num dos programas eu comentei isso, o hip hop teve um encontro importante no Brasil, que foi o encontro do hip hop com o movimento negro, Sim. né? Eu pessoalmente já trabalhava com cultura, mas eu estava iniciando meus passos no movimento negro, foi quando eu encontrei o hip hop. E ao encontrar o hip hop, eu percebi a possibilidade de fazer uma coisa que o movimento negro, que era uma crítica que eu tinha ao movimento negro. O movimento negro era muito acadêmico, Sim. era muito vanguarda, né? Aquela vanguarda, tão vanguarda que não consegue chegar na sua retaguarda do povo, né? E eu entendi que o hip hop era um movimento de massa que podia permitir que aquele conhecimento que as pessoas do movimento negro tinham acumulado pudesse chegar no nosso povo. Sim. Como é que você vê isso? É real, ou é um delírio da minha cabeça? No ano de 1992, no 20 de novembro, sempre teve atividade dos movimentos negros na cidade de São Paulo, Junção, e nesse ano teve uma atividade que começou na Paulista, com uma marcha que terminou na Praça da Sé. Se eu não me engano, o mote dessa atividade nesse 20 de novembro tinha a ver com a violência policial, com a morte especificamente do rapper Marcelo dentro do metrô
por um policial militar de folga, que por conta do Marcelo tá batucando dentro do vagão do metrô e cantando fazendo improviso de rap, ele achou que o Marcelo estava afrontando ele, e aí numa discussão acabou atirando no Marcelo. Então, se eu não me engano, essa atividade do 20 de novembro tinha como uma das bandeiras essa questão da morte do Marcelo. A gente foi para cantar, foi para se juntar aos movimentos, mas o que aconteceu nesse dia é que o movimento negro começou a ver as nossas manifestações musicais e falar assim: "Mano, mas vocês estão falando na letra um monte de coisa que a gente já vem falando há muito tempo". E aí tem a nossa queridíssima companheira Deise Benedito, que Sim. é de Gueledés, ela encostou na gente e falou: "Pô, mas é legal esse negócio que vocês estão fazendo aí, como é que é isso daí?" "É rap." "Mas que é esse movimento aí?" "É hip hop." "Ou vocês não querem se juntar um dia a gente, as mulheres de Gueledés, para a gente discutir um pouco isso que vocês estão Sim. fazendo e vocês conhecerem um pouco o que a gente está fazendo?" Porque a gente já tinha nos bastidores esse discurso de movimento negro é da hora, mas a fala de vocês, a potência de vocês não atinge a gente, não chega na periferia, Sim. ninguém sabe dessas coisas que vocês estão falando. Então ela entendeu que era um momento que poderia fazer essa aproximação do movimento negro tradicional com o hip hop, que está falando a mesma coisa, só que num linguajar que a juventude estava podendo entender. E a partir desse convite é onde depois nasceu o Projeto Rappers, que lançou a revista Pode Crer, Sim. onde a gente durante muitos anos fez diversos debates com um apoio fantástico das mulheres de Gueledés, do Gueledés Instituto da Mulher Negra, e que também hoje Solimar, Sueli, Solimar, Sueli, Nilza, enfim, Sônia, doutora Sônia. doutora Sônia, Sim. doutora Arruda, Isso. Cacá. Cacá, é muita Ixi, gente, gente maravilhosa. E Eliane Custódio. muita Ixi, muita gente, gente. muita gente fantástica. E aí, a partir disso, a gente teve durante muitos anos a possibilidade de fazer várias formações para os jovens do hip hop, para entender essa coisa mais clássica, essa coisa mais acadêmica do movimento hip hop, valorizar, levar essa informação para a periferia, porque é óbvio, uma coisa complementa a outra. Uma coisa é o nosso discurso mais despojado, mais na gíria, mais falando a linguagem do jovem do dia a dia, mas que não exclui essa coisa do acadêmico, do conhecimento que vai para as universidades, que vai para os debates mais refinados e que vão projetar uma forma da sociedade se organizar, de viver, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa forma de compreender o mundo. Então, acho que essas duas dimensões, elas só se completam. Ah, e aí, a partir dessa atividade ah, do 20 de novembro, a gente começou também a ter esse desdobramento para entender o que eram os partidos políticos, entender como é que funcionavam outras organizações não governamentais. Então, foi uma coisa muito importante no sentido de que a gente entendeu que só pela música algumas coisas, muitas coisas não poderiam ser transformadas, que deveriam ter outras ações políticas para além do palco, para que o que a gente tivesse discutindo, de fato, pudesse ser implementado, virar uma lei, virar alguma coisa que pudesse trazer um benefício real para a nossa população. Perfeito. Arcão, eu queria agora falar um pouco de um aspecto importante que a gente sempre fala nos nossos conteúdos, que é a questão da economia. O hip hop se tornou um grande mercado, um mercado importante, que vendeu música, que vendeu roupa, que vendeu comportamento, isso não só no Brasil como no mundo, No mundo. né. E eu quero até fazer um paralelo com outras, assim, o povo preto vive criando linguagens a cada geração, um pouco antes do pagode. E cada um se soma, viu, gente? O bom de estar mais velho é que a gente consegue enxergar
o alto da montanha e consegui ver coisas interessantes. Por exemplo, um pouco antes do crescimento do hip hop, teve uma outra manifestação urbana, que foi o chamados samba, os pagodes, né? E que, a despeito de um monte de gente, do tipo Sérgio Tadeu, que fala mal, o pagode nasceu, e eu me lembro, eu morava em periferia, ao contrário do que muita gente acha que foi uma manipulação de gravadora, as gravadoras só buscaram o pagode quando o pagode já tinha dominado as ruas. Sim. Eu, por exemplo, que vim num bairro chamado Pedreira, na zona sul de São Paulo, vi o surgimento de um movimento de samba numa praça chamada Praça Curi, que reunia 30, 40 mil pessoas e fechava a estrada do Alvarenga, fechava de gente para, num som grotesco, num palco tosco, espaço, e ver artistas, e dali surgiu, por exemplo, artistas como o Grupo Catinguelê. As gravadoras pretas da época, os selos, como a Zimbábue, que você já falou, a Five Star, que era da Chic Show, e outras, começaram a perceber esse movimento das ruas, assinaram o contrato com vários desses artistas, daí surgiu o Soweto, daí surgiu o Exalta Samba, daí surgiu esse monte de gente, o Negritude Júnior, do nosso amigo Netinho de Paula, e do Nenê, e de um time fantástico que conseguia, inclusive, mesclar a música dos bailes pretos com o samba, e daí surgiu esse movimento periférico. Logo depois veio o movimento hip hop, que também bebia na musicalidade negra norte-americana e reinterpretava à luz da realidade das periferias de São Paulo, especialmente de São Paulo. E logo depois, no Rio de Janeiro, também da mesmo tronco do hip hop, surgiu o funk, chamado funk carioca, que agora virou funk do Brasil, né? Mas tem uma coisa, falando de economia, que eu vi, Marcão, e eu queria que você falasse como artista um pouco disso. Esses movimentos periféricos geram uma economia gigante, geram um monte de dinheiro, mas naquele primeiro momento eu vi esse dinheiro se esvair. Por dois motivos. Uma pela nossa falta de educação financeira, Sim. e a outra pela manipulação de não ter preto no comando, Sim. na maioria das vezes, com raras exceções, e aí o William, nosso amigo William, é uma das exceções, o Luizão, da Chic Show, mas eu diria que a gente não geriu a economia que a gente construiu. Você enxerga do mesmo jeito? Você... Enxergo, e isso teve um impacto, inclusive, na carreira dos grupos, da minha geração. Como a gente sempre fez uma música que o conteúdo não era tão interessante para as gravadoras, porque a gente tá falando, botando o dedo na ferida, principalmente dessa forma, da forma como se trabalhava a música no Brasil, e principalmente a impossibilidade dos grupos que falavam de questão racial poder adentrar a televisão, grandes canais de rádio. Então, a gente já não era muito bem visto pelas gravadoras. Quem fazia esse papel, essa ponte de a trancos e barrancos, conseguir divulgar a nossa música, conseguir tocar nossas músicas no rádio? Eram as equipes de baile que tinham os programas de rádio, seja na 105, Bandeirantes, Depois, Transcontinental, elas tinham rádio imprensa, rádio imprensa, tinham esses espaços, e é ali que eles conseguiam tocar, gravavam as nossas músicas e tocavam as músicas nesses espaços e divulgavam a gente nos bailes aos finais de semana. Quando começou a ter, e aí eu acho que é por conta do que a gente percebe até hoje, que é o fenômeno da globalização. Quando o rap começou a ficar uma coisa muito muito forte. popular, o que a gente chamava do baile de boy, por exemplo, baile da Broadway, começou a tocar rap. As pessoas que muitas das vezes iam no baile black começaram a falar: tem um baile lá que é dos boy também, que é bacana, que a gente não gosta muito das músicas que tem lá, mas agora tá tocando black music.
começaram meio que flertar com esses outros bailes e começou a ter uma espécie de esvaziamento dos bailes blacks. É como a gente falar nos dias de hoje de festa em local fechado competindo com pancadão. As Sim. pessoas, elas estão se movimentando onde acha que tem mais glamour, onde também vai gastar menos. E naquela época, o que eu percebo é que começou a ter essa competição com esses locais que anteriormente, era baile de boy. Por um outro lado, algumas equipes blacks também começaram a tocar a música que era dos boys, que eu acho que acabou dando também uma confusão de falar, puta, agora eu vou ser obrigado a ouvir Information Society aqui no baile. Que é o house Porque começou, eu acho que misturar. eles também acho que começaram a perceber que estava tendo essa mudança de público. Quando as equipes começaram de fato a ficar ruim das pernas, a gente que já tinha uma certa notoriedade, já estava fazendo show pelo Brasil inteiro, a gente não se atentou que eles eram o nosso pilar de sustentação. Então, quando as equipes começaram a parar de gravar os grupos, os bailes começaram a se esvaziar, para ter a dimensão de como era forte o movimento das equipes nos anos 90, só a Chic Show, num determinado período de tempo, vamos colocar aí até início dos anos 2000, por final de semana, pela quantidade de bailes que eles tinham, eles movimentavam 55 mil pessoas por final de semana. Aí você tem a conta que é da Presta Zimbábue. atenção, gente. 55 mil Por final de por semana. final de Sexta, semana. sábado e domingo. É um show do Allianz Parque por final de semana. Por final de semana. Para você que é de São Paulo, que sabe que é o Allianz Parque. E aí, quando essa estrutura começa a ruir, a gente continuou fazendo show, mas a gente parou e não conseguiu entender que tinha que montar uma estrutura nova para sustentar as nossas carreiras. Mas aí é um momento também que não foi só o hip hop, assim. É até uma crítica, assim, eu falo que ficasse mais velho, você consegue enxergar os contrastes das Sim. coisas. Por exemplo, na década de 80, a gente tinha o que chamava-se majors, que eram as grandes gravadoras. Até você fez um comentário que as gravadoras, no primeiro momento, não tinham interesse pelo hip hop por causa da temática, mas depois, quando virou popular, tinha interesse, mas também o hip hop já não queria mais também, né? Tem algumas nuances que a gente pode Sim. colocar até alguns exemplos de Sim. pessoas que foram. E foram, depois voltaram, outros não quiseram ir, e até compreensivo em função do discurso, em função de não querer ser contraditório. É bom lembrar que eram meninos de 20 e poucos anos e tal, não querer ser contraditório com o seu discurso, tem todo esse aspecto. Os artistas sempre foram, e eu também, muito críticos às gravadoras, das antigas gravadoras, as majors, quando estou falando Inclusive, em alguns momentos, a gente deu pau até nas equipes de também, Black. exatamente. Porque a gente era muito crítico à Sony, à Warner, não tinha Sony na época, tinha Philips, tinha Warner, tinha várias... tinha Sony já tinha Sony. A Sony, se eu não me engano, distribuiu o Som das Ruas da Chic Show. Isso mesmo. Tinham essas grandes gravadoras que tinham alguns aspectos ruins. O principal aspecto ruim, que eu acho que as gravadoras pecaram, os executivos pecaram por não errar, é não ter adotado uma metodologia que as matrizes adotaram nos Estados Unidos, que é a numeração dos discos. Sempre foi a grande crítica é a ausência de transparência. Nenhum artista sabia exatamente quantos discos a gravadora colocou na rua. Eu acho que essa é a grande crítica. Mas eu também quero fazer os elogios para a gente entender o impacto que foi o desaparecimento das gravadoras da grande música, do espaço da grande música. Porque as gravadoras montaram um sistema fordista, industrial, de trabalhar música. Sim. Então, assim, você era um artista de uma gravadora, você tinha
um departamento especializado em resolver o estúdio que você vai fazer a gravação, ele tinha um departamento que indicava o diretor artístico e muitas vezes houve grandes acertos e teve grandes desastres também. É né? normal, né? É normal, mas o artista tinha essa retaguarda de resolver o processo de produção artístico, né? Dependendo do artista, ele tinha a possibilidade de ficar 3, 4, 5, 6 meses dentro do estúdio criando, né? Essa era uma retaguarda. Depois ele tinha um outro processo de prensagem dos discos. Sim, o disco era commodity, aí você pegava, Sim. você, né? E tal, era manufaturado, você tinha a possibilidade de prensar. Tinha uma outra indústria que era da distribuição disso no Brasil ou no mundo, né? Que era, é bom lembrar que não existia internet. Sem né? internet. Sem internet. Então, a distribuir, você imagina você distribuir o disco de um artista em todo o território nacional. Era uma logística, Engenharia uma joaria monstruosa. E depois tinha toda uma estrutura de gravação. De gravação, não, de divulgação. Que passava por assessoria de imprensa e passava por tocar nas rádios e tal. Com aquelas outras críticas que foi feita à gravadora do pagamento de jabá, mas que gente, você não precisa concordar comigo, eu digo que a gente continua pagando jabá para a Meta, para o Google, e o jabá é parte do negócio, do processo capitalista de ser. Então, eu não vejo diferença entre a gravadora que pagava para a rádio e hoje a gente pagar para o Spotify. Né? Não vejo muita diferença. Mas tinha todo esse processo de industrial que dava uma retaguarda para o artista. Com a pirataria, que acabou descapitalizando essa indústria das gravadoras e fizeram com que as gravadoras não desaparecessem, mas se reposicionassem, elas fazem outra coisa hoje, fazem distribuição e explora música dos artistas feito lá atrás, e os artistas que sobressaem hoje, a maioria dos escritórios acabaram não repondo essa logística. Então o hip hop também passou por isso quando perdeu os bailes, né? Quando Sim. perdeu a força dos bailes. As equipes faziam isso pra gente. Era elas que iam até as gravadoras porque eles prensavam os álbuns, mas a distribuição era das as grandes gravadoras que faziam. Então, nesse sentido, a Zimbábue, no caso do Consciência Black Volume 2, que ia lá, conversava com a gravadora para poder fazer o sistema de distribuição. Era a Zimbábue que ia lá, conversava com o dono da casa noturna para abrir espaço para poder fazer o baile, para no final de semana, quando a gente fosse tocar, o público estava lá. Era a Zimbábue que fazia todo o sistema de divulgação, no sentido de ter um programa na rádio, de fly para divulgar a festa, de gritar a festa é fly? na rádio. A garota não sabe mais o que é fly, né? Fly é o papelzinho onde você ia, por exemplo, na loja de disco e lá tava É o banner da horário, internet que era impresso na época. o horário e o local onde ia ter o baile. Sim. Hoje estão os flyerzinhos eletrônicos, aquilo era um papel que antes se encontrava nos lugares onde vendia os discos. Então eram as equipes que faziam essa ponte para a gente chegar todos lindos e formosos só no baile para cantar. Quando os bailes blacks começam a passar por esse momento difícil, a gente não se tocou nisso. E aí é aquilo que eu falo anteriormente, a gente muitas das vezes brigou com as equipes, que vocês não fazem o trabalho direito, que vocês sugam a nossa criatividade, o nosso esforço, mas a gente não percebia o quanto para eles também era difícil estar lidando com o mercado que era monopolizado pelas grandes gravadoras e eles conseguiram fazer com que a gente aparecesse. Hoje a gente lamenta não ter essa sensibilidade para tentar naquele momento encontrar algum outro caminho e para que até por conta para as equipes sobreviverem mais tempo e continuar levando música bacana para a galera. Mas a gente não teve essa sensibilidade. E aí isso também
culminou que quando a gente ficou nessa do estrelismo tocando e sem retaguarda, começa a entrar a internet e começa a entrar uma outra geração de jovens fazendo rap pela rede. Quando a gente percebeu, começou a nascer um monte de grupo, que a gente fala assim, mas peraí, a gente toca em tudo quanto é lugar, mas nunca ouviu falar desse fulano? Ué, como é que o povo canta a música desse Beltrano aí se em todo No lugar que a mesmo gente lugar onde eu passa, tô. eles não estão? E aí é onde a gente tomou uma bola nas costas do advento internet. E aí tem uma nova geração de rappers, ou de MCs, como queiram chamar, que já nasceram entendendo que não tendo a estrutura das equipes como a gente teve, eles iam ter que se virar nesse espaço da internet e fazer a coisa deles acontecer. E que aí também tem um outro elemento, que é a popularização do rap, e o rap, como teve durante muito tempo essa postura mais dedo na cara, começou a vir uma outra geração que não era de periferia, muitos que não eram pretos, e começaram a fazer um hip hop de uma maneira, vamos dizer, mais branda, uma camisa que servia melhor neles. E aí eu acho que isso reflete, por exemplo, hoje, a quantidade de novos talentos que não necessariamente são oriundos da periferia e que na maioria dos seus discursos hoje musicais não falam mais de tantos problemas sociais ou da questão do racismo. E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Fique agora com a banda Ultra Soul. Vamos continuar o baile aqui. As palmas pra cima, Cassandra. Pretend there's nothing there. Right in your eyes, I see you care. Oh, so why not stop trying to hide? You won't find out if you never try. Can I love when I picture
beleza? Mas daí falando dos tempos atuais, teve alguns eu pelo menos eu vejo como gratas surpresas, que começaram a fazer rap falando para um outro público que não era o público que vocês estavam falando, e aqui, por exemplo, eu estou citando o caso, por exemplo, do Rashid, do Emicida, que são artistas que vieram também da periferia, mas modularam o discurso sem perder, na minha modesta opinião, a intensidade, mas falando para uma outra galera. Sim, E que foi uma grata surpresa, né? Eu lembro que no sim. começo gerou um certo estranhamento com a velha geração, falando, pô, o que que é isso aí, o que é e tal, mas eu acho que os resultados foram bem interessantes, né? Rashid e Emicida, tem mais gente. Tem, tem. Mas esses daí, na real, a gente vê como continuidade. Aí eu vou passar para a crítica. Esses a gente vê com bons olhos, é a continuidade, é o que a gente imaginava do hip hop, é o que eles fizeram e estão fazendo com maestria, que é dialogar com um público maior, sem perder a essência e sem achar que para fazer sucesso você tem que fazer uma música que não trate direito a questão da mulher, que o tempo inteiro diga que a questão é ostentar, Sim, porque a gente tem que ter a diversidade. Agora, tudo que é o caminho, vamos dizer, mais fácil, é o que o mercado acaba abraçando e dizendo, é isso aqui que a gente vai apoiar. Então, o Emicida, Rashid, são pessoas que a gente tem um carinho muito especial e que deram uma contribuição muito grande para esse hip hop com seriedade, esse hip hop de gente grande, né, continuar tendo sim. força. Mas a gente sabe que hoje a realidade do mercado, hoje já há um bom tempo, tá muito diferente. Tá muito diferente pela origem das pessoas que estão fazendo hip hop, tá muito diferente porque hoje até muitos dos pretos que estão fazendo hip hop estão com esse discurso que é o pretos no topo, a favela venceu, coisa que não é real e que começa a traduzir Enquanto for favela, ainda não venceu, né? então, mas que começa a colocar na cabeça de uma nova geração que sucesso é atingir esse ponto. Só que a gente fica pensando, como é que o menino que está olhando, por exemplo, hoje, ah, uns rappers comprando carro importado, viajando o mundo com as suas famílias, que é merecido, porque eles estão ganhando um dinheiro com a arte Trabalho, né? deles e estão retribuindo isso, mas tem uma falha no discurso que é como é que aquele jovem que está olhando tudo aquilo e que aqui ele está vendo tudo aquilo que não vai ser possível todos terem, como é que ele se localiza no mundo? Como é que ele, em um certo ponto, consegue olhar de uma maneira que ele fala: putz, eu não vou conseguir comprar uma mansão, dar uma mansão para minha mãe, ou andar com uma corrente de 3, 4 milhões no meu pescoço, mas tem esse outro caminho. Quem está apontando esse outro caminho? Não tem. Então hoje a gente tem um Você consegue discurso. fazer um paralelo do movimento de ostentação que também passou pelo hip hop nos Estados Unidos, com esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil, e quais foram, e como lá aconteceu antes, a gente pode falar das consequências disso também, né? Sim, Mas eu acho que tem uma diferença, Marcão. E não sei se você vai falar disso, o mas que depois que você falar, eu falo. temos que ser curtos e grossos. A questão da ostentação, para quem vai fazer, é Da um hora. direito. Mas se a gente está pensando em construir uma sociedade mais igualitária, a ostentação leva para o mundo da exclusividade. O mundo da exclusividade é para poucos. Quem criou essa ideia de que o bom é para poucos? Alguém. Então, se você tem. Alguém que tem cor, que tem origem, que tem é, continente, que tem alguém. E aí, como é que você como é que você valoriza o sonho de um jovem se o discurso que hoje está sendo produzido é saia da favela E e venha por uma conquiste uma ação. mansão?
nem tem terreno no Brasil, No mundo. no mundo para todo mundo ter mansão. Não. Não tem. Então tá faltando um discurso que ele dê um caminho no meio. Tá faltando um discurso onde o jovem pode viajar Ascender, naquela ascender socialmente. viajar que é Isso possível, tem a ver com... mas que não chegando lá tenha um outro Mas isso- caminho que ele possa aportar, porque senão fica difícil. Hoje já saiu uma pesquisa que essa pesquisa já foi feita anos atrás, mas saiu recentemente agora uma pesquisa do DIEESE que fala que para a população brasileira viver com o mínimo de dignidade, o salário mínimo tinha que ser 7 mil. Sim. A gente precisa começar musicalmente, quem tá dizendo que eu sou o MC do momento, a gente precisa começar a falar dessa realidade. Irmãozinho, você quer fazer música? Firmeza. Não deu certo, você tem que entender que tem que ter uma briga nesse caminho aqui, ó, pra você conseguir ganhar 7, 10, 15 mil, que E você é vai possível viver. que você vai viver. É. Agora, quando tem essa tradução de Ou eu sou... eu era um zoado, agora eu tô ganhando dinheiro e dei uma mansão pra minha mãe. Você deixa as pessoas sem perspectiva real. E Concordo. eu acho que o hip hop anterior pecava no sentido de falar muito dos problemas e colocar a solução do problema em quem estava praticando racismo, em quem tem os meios de produção, e esqueceu de criar mecanismos para tentar salvaguardar esses jovens. Na verdade, nós estamos muito no extremo. A gente não quer ressignificar o que eu chamo de se ressignificar dinheiro. Então, mesmo nos Estados Unidos, os pretinhos saíram do Bronx, saíram do Harlem, saíram da periferia das cidades americanas para comprar uma mansão de 125 quartos. Eu fico tentando entender por que alguém precisa de uma casa com 125 ou com 80 quartos. O 50 Cent tem um corte do 50 Cent bacana agora, que ele fala, eu comprei a mansão do Mike Tyson, mas eu não quero mais casa grande. Aí o apresentador fala, por quê? Ele fala, para todo lugar que você vai tem um corredor. E eu não quero saber o que está acontecendo lá do no outro final lado. do corredor. Eu não vou até lá. É. Então é um É pouco disso, né? Era, no primeiro momento, era a sensação do seguinte: agora eu ganhei dinheiro, agora eu quero a mesma coisa que o opressor tinha. Tudo que o opressor tinha, eu quero ter. Eu quero ter aquele carro do opressor, eu quero ter a casa do opressor, eu quero ter a vida do opressor e muitas vezes até oprimir. Eu quero ter a ideologia do opressor. E é fato, Marcão, o planeta Terra assim, é aquilo de a gente significar o que é consumo. A gente não precisa, eu sei que o que eu vou falar agora e beleza, já que a internet gosta de polêmica, vamos para esse debate. Eu pessoalmente acho que enquanto ninguém optou em estar na favela. Ninguém optou. Favela foi uma imposição do sistema econômico, das elites. Impuseram para os meus ancestrais, para os meus irmãos, morarem em lugares de alta vulnerabilidade. É o que sobrou, era a beira do córrego. É isso que sobrou para nós. Eu sou muito crítico, com muito respeito, já vou dizer, a quem discorda de mim. A esse discurso da favela venceu, a esse discurso... Por quê? Porque enquanto a gente faz esse discurso, tem muita gente da elite falando, eu acho isso aí da hora. Vamos manter os irmãos ali mesmo. É ali. Fica aí, irmão. Vamos levar uns benefícios, vamos umas cestas básicas, vamos ajudar, vamos distribuir cesta básica e vocês ficam aí. Tá tudo certo. Então a gente cai em duas armadilhas. Ou a armadilha de eu amo a favela, ou a armadilha de eu amo a ostentação. E eu concordo com o Marcão, tem um caminho no meio. Que ninguém tá falando, ninguém tá apontando. Não tem... E não é um discurso para desmerecer, Nunca. deslegitimar quem está fazendo cultura, quem está fazendo Sim. arte. Não é isso. A questão é, muitas das vezes as pessoas, quando botam esse slogan "A favela venceu", se coloca como um exemplo, um porta-voz e está induzindo outros. Então, o que a gente espera minimamente é que as pessoas não personalizem tudo nela.
Sim. Entender que aquilo deu certo para ela, mas que existem outras pessoas que precisam Ficaram lá. trilhar outros caminhos. Sim, A favela venceu numa pessoa, não venceu no coletivo. perfeito. A gente bate palma para os exemplos que vão, mas esses exemplos eles não podem se colocar como se eles fossem a realidade para a vida da maioria das pessoas que não é. Não. E aí tem isso. Infelizmente, mexe com o imaginário de muito jovem e quando você não tem a opção de atingir aquilo ali que estão falando, antes a gente invejava o boy. Ah, eu quero ter o Mustang do boy. Hoje a gente começa a invejar o Mustang dos pretinhos de quem saiu da periferia. Para buscar o Mustang que a gente invejava do boy, no caminho tradicional do trampo, difícil. Aí é onde começam as distorções. É crime, é o tigrinho, é não sei o quê. Por quê? Porque É o você coach. vai num sonho, é o O coach, coach, o Cal discurso da brabo. prosperidade. Então você começa novamente a colocar uma série de jovens que estão vindo numa perspectiva furada. Porque no real eles não têm um caminho para seguir. É diferente, por exemplo, quando a gente estava falando do Emicida. Eu fico de vez em quando vendo em alguns fóruns de debate algumas pessoas falando de músicas do Emicida e músicas do Rashid. Tem um monte de gente que fala assim, pô, da hora, quando eu ouvi tal música sua, eu entendi que eu tinha que ir para a faculdade, porque ali eu ia poder ter mais segurança para uma mudança de vida, para uma melhor qualidade de vida. Então é um tipo de música, é um tipo de informação que dá um alento para alguém. Agora, o barato, e dizendo novamente, cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas o barato de dizer que o legal é fazer revoada, que o legal é pagar o silicone da fulana de tal e depois mandar ele embora no final da revoada, isso não leva ninguém para bom caminho. Sim. Não leva. Por quê? Porque, e aí eu falo novamente, os aplicativos de música, e é um pouco da conversa que a gente estava tendo em off, e a questão do bendito algoritmo, eu não sei, por exemplo, se quem criou o algoritmo para facilitar tocar mais sertanejo, tocar mais funk, tocar mais brega, tocar mais samba, eu não sei se lá no algoritmo o cara colocou um viés lá que vai eliminar os nossos de poder ter a sua música divulgada. Eu não tenho essa certeza. Sim. Porque o algoritmo é criado por alguém. Não. Se esse alguém E o pior do colocou um vício lá, como é que o faz? pior do algoritmo é que ninguém sabe. É. Ninguém sabe Quem o que é o criou, que é o algoritmo. mas Quem criou sabe. quem criou sabe um pouquinho do DNA que ele colocou ali. Sim. Aquilo vai se transformar com o tempo. Eu discuto com alguns grupos de rap, falo assim, amigo, hoje a gente não sabe, por exemplo, se a gente está fazendo uma música e falou polícia, se aquilo já não vai ser um fator de brecar a música. Eu não sei mais, ó. Uma vez apareceu uma tela no YouTube que até hoje eu não entendi o que que é. Não deixaram a gente monetizar o conteúdo porque estava dizendo assim, esse conteúdo. esse conteúdo tem muitas informações sobre cor de pele, cor de não sei o quê, mano. É porque é um robô. Como se falar de pele fosse Entendeu? pejorativo, fosse negativo, ou fosse. Entendeu? Então, isso foi o filtro máximo para não deixar monetizar. E os outros filtros que vão deixando passar e falar, não vou mexer com isso? Eu não sei, por exemplo, se a minha música, o primeiro A que eu dou é um A que no algoritmo fala, Esse esse não. A não, problemático, breca. Então, tem essas questões. Eu acho Sim, que é sim. a coisa para quem é artista, para quem não é, e para quem sonha com uma sociedade que tenha espaço para todos, são coisas que a gente vai ter que refletir muito ainda. Para a gente começar a caminhar para o fim, eu queria perguntar duas coisas para você. Do hip hop que está nascendo, porque sempre tem alguém nascendo ali. Tem alguém que você já vê um destaque que você fala, cara, tá surgindo um novo caminho, ou tá surgindo um novo talento, ou tá surgindo. Tem. Indicar aqui para nossa audiência. Meu filho, Opa, fala aí, já faz a só propaganda. tenho que lembrar eu só tenho que lembrar
arroba Celesto Prod. Acho que é isso. Arroba Celesto Prod. Depois, se puder colocar na legenda aí, Legal. a gente agradece. Perdemos agora a Quer MC ver? Brisa, que era que eu achava muito interessante, acabou de Sim. assassinada. Né? Deixa eu aqui começa a falar assim, tem o tem uma geração muito boa, tem bastante gente madura com uma musicalidade diferenciada para o hip hop dos tempos atuais. Muita gente que está começando a sair desse caminho de acreditar que o autotune é o fundamental para poder fazer música, está se libertando disso. Então, eu acredito que nos próximos 5, 6 anos, tem muita gente bacana surgindo com outro panorama. E eu acho que é bacana destacar também as mulheres que estão aparecendo aí, né? Isso. Então tem Júlia Costa, é, acho que é Buda o nome da menina, Duquesa, Duquesa. tem uma mulherada fazendo as gêmeas Tassi Tassi e Tracy. Tem muita gente bacana e as mulheres estão mandando bem aí. Então acho que é novos ares que vão dar mais vida pro hip hop no Brasil. Tem muita luz no fim do túnel. E, Marcão, quero agradecer muito demais. A gente poderia ficar aqui umas 5 horas falando, contando história, mas isso só cria o apetite para você voltar e a gente continuar fazendo essa conversa, que eu acho que faltou tanta coisa para a gente falar. Mas eu queria pedir para você que está aí comentar, xingar, criticar ou elogiar, comente, tá? Dá o seu sinal do positivo aí, porque esse troço de algoritmo, eu odeio falar isso, porque todo vídeo de internet tem que falar para dar um sinal, para fazer um like, para fazer, mas é uma chatice troço, mas é assim que funciona o tal do algoritmo, então ajuda a gente aí, tá bom? Obrigado.